Foi? Você tá bem? Revisão. Física 1. Tanto pro primeiro, tanto pro terceiro. Cara, são 8 capítulos que a gente tá revisando. A maioria deles são somente de atividade. E o 8, se eu não me engano, é de revisão em ambos os anos, primeiro e segundo. E aqui a gente vai... Aqui nós vamos tirar a prova dos 9. Eu sei ou não sei? Eu tenho que estudar mais ou eu não tenho? Chu, um mapa mental, um resumo do resumo de que a gente viu no capítulo, nos 8 primeiros capítulos de Física 1, que é a questão da cinemática. Finalizamos cinemática, finalizamos a parte de movimentos de um corpo enquanto ele está na horizontal. A partir de agora nós vamos estudar a questão de movimento, velocidade e aceleração quando ele estiver na vertical, ou conhecidamente, conhecidamente existe essa palavra? Ou como é conhecido para vocês como queda livre. Vamos só relembrar aqui, Chu, a primeira coisa que eu tenho que saber, que nós vimos lá nos primeiros capítulos, é a questão de movimento e repouso. Eu tenho que saber quando que um corpo está em movimento e quando ele está em repouso, correto? São duas coisas. Chu, movimento, o ΔS, né? A variação de espaço, ela é 0. O corpo ele está aqui, ele vai continuar aqui. O corpo está lá, ele vai continuar lá. Repouso que eu disse, né? Repouso em movimento, a variação de espaço, ela ocorreu. O corpo, ele saiu de um espaço e foi para outro. Nós sabemos muito bem, você fala assim, o que é repouso, o que é movimento? O nosso senso comum, ele já fala pra gente o que é. Mas, em física, cientificamente falando, para eu dizer que um corpo está em movimento ou que um corpo está em repouso, eu preciso de um referencial. É outro ponto, é outro corpo que está visualizando esse corpo que está em movimento ou que ele está em repouso. Aí cabe uma aula toda, eu dei essa aula para eles, é uma das primeiras aulas de Física 1. Eu posso achar um referencial em que o corpo esteja em movimento e outro referencial para que aquele mesmo corpo que estava em movimento para esse outro referencial, agora para um referencial B ele vai estar em repouso. Correto? Eu posso achar. Dei o exemplo, eu dou esse exemplo de 2 carros a 50 km por hora indo no mesmo sentido, um cara de bicicleta no sentido contrário e um cara parado vendendo laranja de um lado e um cara vendendo banana do outro. Eu sempre dou esse exemplo. Aí eu consigo falar, quando o referencial é o vendedor de banana, o cara que está vendendo laranja está em movimento ou está parado? Está em repouso, está parado. E quando o referencial é o cara que está no carro, o vendedor de banana está em repouso ou está parado? Tá em movimento? Tá em repouso ou está parado, né? Ele está em repouso ou está em movimento? Ele está em movimento. Quando o referencial é o cara do carro, né? E também a gente tem uma trajetória. Qual é a trajetória que aquele referencial está vendo ele fazer? Uma caixa caindo de um avião. O piloto vê ela caindo em linha reta, correto? Mas e uma pessoa que está fora do avião? Nós já discutimos e provamos por A mais B que o cara que está do lado de fora, quando o referencial é um observador que está do lado de fora, ele enxerga uma parábola. Mas como o avião vê no mesmo sentido da bomba, ele vai ver como se ela caísse assim, correto? Isso já está bem ficcionado na cabeça de vocês. Lá nos primeiros capítulos, que é a introdução de cinemática, nós falamos muito bem sobre esses 3 temas. Não é um tema que eu quero que seja bem difícil, não é um tema que eu quero perder o meu tempo. Eu perdi quanto tempo falando sobre isso, Chu? Quase 3. Quase 5 minutos. Eu não quero perder mais do que 5 minutos falando isso pra vocês. Eu aposto até que alguns pularam essa parte. Aí a gente chega na nossa famigerada, na nossa querida velocidade média. Eu postei esse mapa mental no Instagram. Aí sabe o que a menina me falou? É a única coisa que a gente aprende no ensino médio. É a velocidade média. Falei, que ensino médio que você tá fazendo, Chu? Velocidade média
eu já digo para você que um corpo ele pode estar em repouso ou ele está em movimento. E se ele está em repouso, e se ele está em movimento, ocorreu aqui o que, Chu? Uma variação de espaço. SI, o que é SI, Chu? Sistema Internacional de Medidas. A variação de espaço no Sistema Internacional de Medidas ela é dada por metro. Nós, brasileiros, usamos também o quilômetro. Correto? Ele varia tantos metros, tanto quilômetro, e ele demora um tempo. Ele vai demorar um determinado tempo para percorrer essa certa distância. SI, nós temos o tempo em Segundo. Nós, brasileiros, também usamos esse tempo em hora. A velocidade média, então, é dada pela distância que um cara percorre dividido pelo tempo que ele vai demorar para percorrer. Vocês já sabem disso, isso não pode ser uma dúvida. Eu vou cobrar na prova e vou cobrar na prova. Chu, velocidade média ΔS sobre ΔT. SI, eu tenho metro e segundo, então a minha velocidade no SI vai ser? Metro por segundo. Mas como que tá a velocidade lá no carro do seu pai? Quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Chu! E se eu quiser converter de metro por segundo para quilômetro por hora, o que eu faço? Não sabe, Chu? Na verdade, 10 metros por segundo são quantos quilômetros por hora? 36. Isso você sabe, você decorou? Hã? Chu, eu multiplico a minha velocidade em metros por segundo por 3,6. E se eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo? divide por 3,6. Tem certeza? Até aqui, nono ano deu sua graça. O sol foi embora. O que mais que nós vemos no comecinho de velocidade média? Eu tenho um sentido que a minha pista vai, no meu S0. Eu posso até colocar aqui, ó. Onde que eu coloco isso aqui? Não vai dar pra colocar aqui, ó. Da velocidade média. Eu queria colocar aqui, mas eu não vou pegar esse gancho aqui, ó. Espaço final, ΔS é espaço final menos espaço inicial. ΔT é tempo final menos tempo inicial. Por quê? Temos que um corpo sai de um espaço final e vai embora. Se a gente coloca aqui 0, 1, 2, 3, 4. Esse cara daqui está indo no sentido da minha trajetória. Correto? E se eu tenho aqui também, ó, 0, 1, 2, 3 e esse cara está no 4. Ixi, tá pegando? Não tá pegando? Eles entenderam, não entenderam? Esse cara tá indo a favor do sentido. O movimento dele é o quê, Chu? Progressivo. E esse cara aqui, Chu? Que tá indo contra o sentido? Retrógrado. Onde que é o acento de retrógrado, Chu? Retrógrado. É aqui, retrógrado. Fala uma palavra que tem acento aí, ó. É porque eu aprendi lá quando você quer saber qual que é a sílaba tônica, você bate palma. Aí a palma que bater mais forte é a sílaba tônica. Quer ver, ó? Fala uma palavra de 3 sílabas. Ventilador. Ventilado. Aí, ó, lá é a sílaba tônica. Ventilado. Ventilador não tem acento. Não tô falando que tem acento, é que tem a sílaba tônica, que é a sílaba que é a mais forte. Anétoda. Minha professora da primeira série me ensinou a bater palma. Palmeiras. É o pau, viu? Palmeiras. Isso daí é coisa de gente que... Não, eu aprendi... Tá fazendo... Eu fui alfabetizado. Quando eu fui alfabetizado, eu queria saber qual era a sílaba tônica, eu bati a palma. Você é de Dodói, ele não me ensinou isso não. Ah, tá. Eu aprendi, tia Edna. Beijo pra você. Eu nunca vi. Outra coisa que a gente aprendeu... Aqui acaba os primeiros capítulos que nós falamos sobre velocidade média. Introduzimos aqui o movimento. Agora a gente já está pronto para evoluir, a gente já está pronto para seguir. Aqui a gente está começando a andar em física, aqui a gente está engatinhando. Nossa, meu Deus do céu. Aqui a gente está começando a aprender a andar. E o que eu ensinei para ele, Chu? A pegar
a fórmula da velocidade média. Esse não é igual a zero, não? Boa, hein? Caramba. Tá isso. Por que é igual a zero? Não tem aceleração, né? Velocidade constante, o resto do movimento. O que eu ensinei pra eles, Chu? Que se eu pegar esse VM e falar que é V, esse ΔS e falar que é D, e o meu tempo simplesmente T, eu posso transformar essa formulazinha em Deus vê tudo. E o que mais que eu ensinei pra eles? Que esse cara daqui que é a distância é espaço final menos espaço inicial. É o ΔS, ó. Aqui. Que é igual a velocidade vezes o tempo. Eu passo esse cara pra cá, ele fica positivo e eu tenho a fórmula do sorvete. Correto? Senhoras e senhores, voltei. Correto? Vários exemplos sobre isso, questões de encontro, lembra aquelas questões de encontro que nós fazíamos? No próximo vídeo a gente vai fazer 2 carros a 500 metros de distância, um a 10 metros por segundo, o outro a 20. Onde que eles vão se encontrar? Em quantos segundos eles vão se cruzar? Um carro está a 1 km de distância do outro, esse a 36, esse a 72. Depois de quantos segundos esse carro vai alcançar esse? Correto? Depois de quantos segundos um carro que sai à origem a 16 metros por segundo vai chegar, vai alcançar os 400 metros? Várias questões com essa fórmula que nós resolvemos justamente com velocidade relativa, né, Chu? Eu tenho aqui esse carro daqui com uma velocidade e esse carro com outra velocidade. Isso tendo que a minha V1 ela tem que ser maior do que a V2. Aí vamos supor que esse carro esteja 100 e esse carro esteja 50. Qual que seria a velocidade relativa nesse caso? V1 menos V2, né? Esse carro a 100 km por hora e esse carro a 50. É como se esse carro tivesse em repouso e esse carro tivesse com uma velocidade de V1 menos V2. Né? 50 km por hora. E aqui, qual que é a velocidade relativa? A soma, né? Lembra disso também? Que nós podemos fazer as questões de encontro tanto por essa fórmula, eu acho bem mais bonito, é demorada, mas é bonito, mas a gente pode meter também uma velocidade relativa. Agora essa aqui é a parte mais... Eu falei que aqui é bonita, mas essa parte daqui é a parte mais bonita, assim, tem... Quem gosta de física, quem não gosta vai falar, nossa, ele é doido, nossa, ele é doente. Mas quem gosta de física, Rebeca do segundo ano, ela gosta de física. Do primeiro ano, a Liz gosta de física pra caramba também, o Nicolas gosta também. No terceiro ano, quem gosta de física? Vamos lá. Vamos lá. É quando eu tenho meus gráficos, né? Eu tenho um carro que ele tem velocidade constante, tá ali em cima ali, Kaone corrigiu o mapa mental. A velocidade dele não vai mudar, então qual que vai ser o espaço que um carro percorre em função do tempo, né? Eu tenho um T1, o meu carro, T0, perdão, que é minha origem, o carro ele vai sair de um determinado espaço inicial, que nesse gráfico aqui não é zero, não é a origem, porque se ele saísse da origem igual esse cara daqui, esse gráfico ele partiria daqui, como não é o caso, então ele está partindo de 1, 2, 5, 9, 1000, não sei, e ele vai embora. Depois de 1 segundo, ele percorreu um determinado quilômetro. Depois de 2 segundos, ele vai percorrer sempre a mesma distância em 1 segundo. Por quê? Porque a velocidade desse cara é constante. Isso daqui, e a curva do espaço pelo tempo de um movimento retilíneo uniforme vai ser sempre uma reta. Porque esse gráfico daqui é o desenho da função desse cara daqui. É análogo. Lembra que eu falei no vídeo? Que isso daqui é análogo à função do primeiro grau? E na função do primeiro grau, quando esse cara aqui é positivo, a minha função ela é crescente. Quando ela é negativa, ele é decrescente.
É a velocidade. Velocidade positiva, eu tenho um movimento progressivo. Esse espaço está crescendo. Com o passar do tempo, esse tempo cresce. Velocidade negativa, movimento retrógrado. A velocidade, o espaço, ele vai diminuindo com o tempo. Velocidade constante, o gráfico é constante. Se ele inicia o percurso com uma velocidade de 4 metros por segundo, durante todo o tempo ela vai continuar 4 metros por segundo. Tudo bom. A 5 metros por segundo, a 5 metros por segundo. Começou a 100 km por hora, ele vai terminar a 100 km por hora. Aqui, aprendemos a andar, correto? Quantos minutos de vídeo? Aqui, Chu, MR e o V, nós literalmente aprendemos a correr, né? Porque agora eu falo pra você assim, pô, Pedro, o aluno mais sagaz fala assim, ó, pô, Pedro, e se o meu carro mudar de velocidade? Você tá falando aí que em todos os exercícios de MRU a velocidade do meu cidadão vai ser constante, se ele começa o movimento a 10 ele vai continuar a 10, mas e se ele mudar? Porque as pessoas mudam, você tá fazendo uma hipótese. Aí eu viro pro meu aluno e falo o quê, Cauane? Aí eu não vou ter um movimento retilíneo uniforme, eu vou ter um movimento retilíneo uniformemente variado. É quando eu tenho a variação de Eu tava triste quando eu fiz esse mapa mental? Tava, não tava? Eu postei essa merda no Twitter, no Instagram. Que a aceleração, ela vai ser o tanto que eu vario a minha velocidade, dividido pelo tempo que eu demorei pra variar. A minha velocidade, agora eu vou só trabalhar com SI. A minha velocidade no SI, ela é medida em? E o meu tempo é medido em? E a minha aceleração, ela é medida em? Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Chu, mesmo jeito para formar essa fórmula daqui. A é igual a V sobre T. Correto? Delta V, deixa eu colocar delta V aqui. Delta V é igual a AP. Passei pra cá. V final menos V inicial é igual a AT. Esse cara passa pra cá. Temos a formulazinha da função horária da velocidade. Vovô e vovó ainda tentam. Correto? Ainda tá nessa? Ainda tô nessa. Vamos ver aonde que é. Tá me ouvindo? Será que eles estão ouvindo o cabrito? O cabrito tá assim. Não sei, falando assim. E já falando dos gráficos também. Esse aqui é o meu gráfico da velocidade sobre o tempo. Em um movimento retilíneo uniformemente variado, do mesmo jeito que o espaço aqui vai aumentando de acordo com o tempo. Nesse caso aqui, quem vai aumentando é a velocidade. Formulazinha, sorvetão. O diabo também vê, mas ele vê meio torto. Depois a gente coloca aqui distância final menos distância inicial. Por quê? É porque você pode, quando você passa esse cara pra cá, ó, ele fica S0 menos S menos S0. E S menos S0 é a distância. Então a distância percorrida por esse cara vai ser a velocidade inicial mais a aceleração dentro dos dois. Aí eu falo, pô, se Deus vê tudo, o diabo também vê, mas ele vê meio torto. Isso válido. Aqui, voltando, só para eu explicar aqui, é quando eu tenho a minha aceleração maior do que zero, e aqui é quando eu tenho a minha aceleração menor do que zero. Isso daqui é análogo à função de segundo grau. E eu aprendi que em equação de segundo grau, quando eu tenho o meu A positivo, a minha concavidade da parábola é virada para cima. E quando eu tenho meu A negativo, a minha concavidade é virada para baixo.
E é assim que o espaço vai variar em função do tempo. Como uma parábola. Quanto maior for o tempo, quanto mais for passar o tempo, maior vai ser a variação de espaço. Pedro, você passou uma questão na prova, tu passou uma questão pra gente e não dava dando tempo. Torricelli resolveu isso pra gente. Como resolver uma questão de MRV quando não é nos dado tempo? Gente, quantos minutos de vídeo? Vai dar 21. É um bimestre inteiro em 21 minutos. Tomara que vocês já saibam disso. Vou resolver algumas atividades. E beijos. Antes de eu finalizar o vídeo, sabe Lavoisier? Nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. É considerado o pai da física moderna. Sabia que ele foi aguilhotinado por desvio de dinheiro quando ele era ministro? Beijos.